pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia a todos. A gente vai fazer aqui uma breve meditação da Palavra de Deus. Eu espero que essa reflexão sirva para que você comece o seu dia direcionado pela Palavra de Deus, que você comece o seu dia cheio de paz e muito abençoado. O tema dessa manhã, nós vamos falar um pouco sobre a confiança em Deus. Então, se você tem a sua Bíblia aí, eu gostaria de compartilhar com você uma mensagem que está especificamente no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, no versículo 25. O Evangelho de Mateus é um dos primeiros livros, dos Evangelhos. A gente tem 4 evangelhos mencionados na Bíblia Sagrada, que é o Mateus, o Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, nesse primeiro livro, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 25, a palavra diz assim: por isso vos digo, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão de comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que a roupa? Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem juntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupem, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão de vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo: que comeremos, que vestiremos, porque os gentios é que preocupam com essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas, mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Pois bem, essa passagem é uma passagem muito interessante e excepcional, que é relatada aqui no Evangelho de Mateus. Só como embasamento histórico, o Evangelho de Mateus ele é escrito pelo próprio personagem, Mateus ou Levi. Esse foi um homem que, enquanto estava exercendo o seu trabalho, estava exercendo o seu ofício de publicano, ali colhendo os impostos, ele era um servidor de Roma, funcionário de Roma. Ele foi escolhido por Jesus para poder fazer parte ali da sua cruzada, para fazer parte e ser um dos seus discípulos. Esse evangelho ele foi escrito aí por volta da segunda metade do primeiro século, entre o ano 70 e 90, depois da morte e ressurreição de Jesus Cristo. E é interessante que o Evangelho de Mateus ele foi direcionado, ou seja, ele foi escrito para o povo judeu. Então foi um livro direcionado para mostrar para aqueles judeus que de fato Jesus ele era o Messias, tão esperado.
Então a gente vai ver o livro de Mateus mencionando diversas profecias que comprovam e validam que Jesus de fato era o Filho de Deus, como por exemplo a profecia, né, que está relatada no capítulo 2, versículo 15 de Mateus, que ele menciona também a profecia de Oséias, né? Oséias capítulo 11, versículo 1, que quando fala que do Egito, né, vos chamei, ou do Egito chamei o meu filho, que é quando Jesus ele sai do Egito, né, e ele vai para Jerusalém. Também o livro de Mateus ele vai citar no capítulo 1, no verso 22 e 23 do Evangelho de Mateus, ele vai citar a profecia de Isaías, capítulo 7, verso 14, falando que uma virgem, ela conceberia um filho e daria o nome desse filho e o chamaria de Emanuel. Então, o que é importante frisar? Que o Evangelho de Mateus está sempre tentando provar, né, que Jesus Cristo é o Messias, que Jesus Cristo era o Filho de Deus, tão esperado, tão prometido, assim como já havia sido mencionado pelos profetas anteriores ao Novo Testamento. E o tema central desse livro é o reino dos céus. Então, Mateus ele vai descrever uma preocupação muito embasada, não nas coisas terrenas, não nas coisas superficiais, mas ele vai começar a descrever a preocupação de Jesus Cristo para ensinar as pessoas sobre o reino dos céus. E esse texto, onde lemos, é um texto que embasa esse tipo de ensinamento. Jesus, ele está demonstrando, querendo ensinar a confiança em Deus. E numa sociedade onde vivemos, onde estamos tão preocupados com coisas, né? Preocupado com o trabalho, preocupado com as contas, preocupado com como vai ser o nosso amanhã, se teremos emprego, se vamos morar numa casa, num apartamento. Ou seja, essas preocupações, né, que muitas vezes trazem ansiedade e angústia ao nosso coração, muitas vezes faz com que venhamos desviar o nosso foco, faz com que venhamos muitas vezes deixar de confiar nesse Deus. E é interessante que o texto, ele começa dizendo assim: por isso eu digo a vocês, não se preocupem com a sua vida quanto ao que irão de comer ou beber, nem com o corpo quanto ao que irão de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que a roupa? Observem as aves do céu, que não semeiam nem colhem, nem as juntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu a sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Então, é um ensinamento que Jesus está querendo ensinar aos seus discípulos e nos ensinar também. Então, a gente muitas vezes acorda já com aquele pensamento, aquela preocupação de tantas coisas que temos que fazer durante o dia, e quantas pessoas elas já acordam completamente ansiosas por terem uma série de coisas para fazer e não saberem por onde começar a executar essas tarefas. E aí muitas vezes caem na procrastinação, outras acabam ficando frustradas porque acabam não conseguindo fazer nada. E diante de tantas necessidades, a gente muitas vezes se sente impotente. Às vezes a gente se sente completamente sem força, despreparado, porque parece que cada vez mais a sociedade ela requer muito mais daquilo que temos para oferecer. Então parece que quanto mais você estuda, quanto mais você se capacita, mais você precisa se capacitar, mais você precisa se preparar, porque
perante o mercado de trabalho você está sempre desqualificado, então você fica nessa necessidade incessante de ter que buscar sempre por alguma coisa, porque você sempre entra, né? Você sempre parece que você sempre está obsoleto diante das demandas da sociedade. Se você muitas vezes, né, tem uma relação, se você tem uma vida conjugal, parece que você sempre tem que estar, sabe, se doando, né, muito mais do que as suas capacidades ou muito mais do que aquilo que você muitas vezes prometeu. E aí as pessoas, às vezes, elas se sentem inseguras porque ao não fazer isso, parece que talvez a pessoa vai enjoar ou não vai querer ter ela por perto. Então a gente sempre está nessa busca de querer impressionar. Temos que sempre fazer algo para manter pessoas perto de nós. E isso é um ciclo sem fim, porque se você busca uma validação, se você busca sempre estar agradando as pessoas, você vai entrar num ciclo de ansiedade sem fim. Porque se existe algo que acontece com a gente, é que nós não agradamos a todos. Sempre terá alguém que não vai gostar da nossa opinião, sempre terá alguém que não vai compartilhar dos nossos pensamentos, sempre haverá alguém que não vai compartilhar dos nossos desejos e das nossas vontades. Então, se a gente ficar nessa ideia frenética de que precisamos estar sempre satisfazendo as nossas expectativas, tanto no âmbito, né, profissional, quanto no âmbito dos nossos relacionamentos interpessoais, a gente vai entrar numa jornada muito difícil, porque parece que será um ciclo de autocobrança sem fim. Quantas pessoas estão adoecendo emocionalmente porque se cobram tanto, se cobram para ser um parceiro melhor, uma parceira melhor, se cobram tanto para ser um profissional melhor, se cobram tanto para ser muitas vezes um familiar melhor, né, no seio daquela família que nem sempre as acolhe como deveria. Então a pessoa ela precisa muitas vezes, para se sentir pertencente, para se sentir parte de algo, ela acaba se moldando dentro de um perfil para ser aceita, para ser acolhida. E isso, é claro, que leva o indivíduo a um adoecimento emocional, porque você nunca será o suficiente, você nunca será, dentro desse contexto que a gente está abordando aqui, parece que você nunca vai se enquadrar e se encaixar dentro dos parâmetros que a sociedade ela nos exige. Então, Jesus ele está querendo nos ensinar que quando a gente se preocupa com essas coisas terrenas, né, com o que a gente vai comer, né, ou seja, poxa, como que vai ser o meu amanhã? Será que eu vou ter emprego? Como que a gente vai pagar as contas? Como que nós vamos nos sustentar? Jesus nos ensina que esses tipos de preocupações são preocupações completamente irrelevantes, porque você não é dono do seu futuro. E tem uma linha, né, uma corrente de pensamento dentro da administração que diz que a gente só controla apenas 10% das situações que acontecem ao nosso redor. Os outros 90% estão completamente fora do nosso controle. Então, às vezes, você está se desgastando emocionalmente para impressionar alguém. Às vezes, você está se desgastando emocionalmente para poder atingir aquele emprego tão sonhado. Às vezes você está se desgastando tanto fisicamente como emocionalmente para atingir aquele objetivo, aquela meta, que você nem sabe se vai alcançar porque você não é conhecedor do seu futuro. Quantas pessoas, se você pegar o exemplo da época da pandemia, quantas pessoas tinham projetos e sonhos
né? Sonhos de se casar, sonhos de, sabe, concluir uma faculdade, de comprar um carro, de comprar uma casa, mas aí veio a pandemia e levou todos esses sonhos embora. E aí o que fica é, o que você fez até aquele momento, será que valeu a pena? Será que todo o seu desgaste emocional, toda a sua preocupação, será que de fato, né, valeu a pena? Então Jesus está nos ensinando e dizendo que esse tipo de preocupação não é uma preocupação genuína, não é uma preocupação válida. Jesus, ele pede para que a gente venha observar a natureza, ou seja, ele pede para que a gente venha observar as árvores, os pássaros, que ninguém chega pela manhã para esses animais e fala assim, olha, toma aqui o seu alimento, toma aqui a sua roupa, toma aqui, por exemplo, o seu casaco na época de frio. Ninguém faz isso. Todavia, eles estão lá todos os dias sendo sustentados por Deus. Todavia, eles estão lá todos os dias sendo alimentados pelo Senhor. A palavra ainda vai citar que nem Salomão, né, se você conhece um pouco da história do rei Salomão, você vai saber que ele foi um dos homens mais sábios, mais inteligentes e mais ricos, né, de toda a história de Israel. E ainda assim, a palavra diz que nem Salomão se vestiu, ou seja, nem Salomão teve tanto conforto como essas árvores, como essa natureza, como esses pássaros, como esses animais. O texto está querendo enfatizar que para aquelas pessoas que dependem de Deus, que têm o Senhor como base do seu sustento, como base do seu recurso, como base da sua espera, elas encontram conforto, elas encontram segurança. Outro dia eu estava atendendo um paciente, ou melhor dizendo, um paciente me mandou mensagem e ele tinha sido demitido de um emprego e ele estava desesperado porque tinha o aluguel para pagar, tinha as contas para pagar, morava sozinho e bateu o desespero nele, sabe? Ficou ansioso, angustiado, preocupado. E ali eu mandei, né, uma mensagem para ele, tentando acalmá-lo, falando, olha, fica tranquilo, você já fez a sua parte, você já, né, entregou o seu currículo, você já fez o que poderia ser feito. O que lhe resta fazer? Vai descansar, vai, aproveita esse período de férias, entre aspas, vai para a praia, vai jogar uma bola, vai se divertir, entendeu? E ele fez isso. 3 dias depois, ele já estava empregado novamente. Então, se você for perceber, do que valeu aquele desgaste emocional? Se arrumar um novo emprego não estava no controle dele, ou seja, ele teria que esperar, né, alguém marcar uma entrevista, ele teria que esperar alguém olhar o currículo dele para poder falar assim, olha, esse cara aqui, ele se encaixa aqui nessa equipe, né, ele se encaixa nesse perfil, então vamos ligar para ele, vamos chamar ele. Mas ele, sabe, entrou numa crise de ansiedade tão grande que quase teve que tomar uma medicação ali para poder se acalmar. Então, muitas vezes a gente anda assim, a gente acha que a gente pode acrescentar uma vírgula sequer no nosso futuro. E aí você às vezes fica tão preocupado demasiadamente, perde seu sono, sabe, fica transtornado, porque você acha que você pode acrescentar uma vírgula no seu futuro. E a gente precisa ter uma coisa em mente. Nós somos muitas vezes tão arrogantes, né, enquanto seres humanos, porque a gente quer ter o controle de tudo. E quando as coisas elas não saem do nosso, quando as coisas elas saem do nosso controle, temos a tendência a ficar revoltados, a sempre achar culpados, a pensar que Deus nos esqueceu, que Deus não existe ou que
não merecíamos aquilo que está acontecendo. E esquecemos que somos apenas seres humanos, que enquanto condição humana somos limitados a tempo, espaço e circunstância. Ou seja, você só pode controlar e mudar algo dentro do seu campo de percepção, dentro do seu tempo, dentro do seu espaço e dentro da circunstância ali que você está inserido. Fora isso, não há mais nada que você possa fazer. Então talvez você que me ouve está completamente preocupado porque talvez está doente e não vê uma possibilidade de melhora, né? Não vê uma possibilidade de cura. Talvez você que está me ouvindo, né, está sofrendo aí porque se sente sozinho, isolado, abandonado e não sabe como tirar essa sensação de dentro de você. Talvez você que me ouve está completamente preocupado porque você está desempregado e não sabe como arcar com as suas responsabilidades. Mas entenda que você é só um ser humano, você é limitado, né, ao tempo, você é limitado ao espaço e você é limitado ao seu contexto de vivência. Agora, o Deus na qual nós servimos, Ele não é limitado às nossas limitações, muito pelo contrário. O Senhor, Ele é atemporal. A palavra de Deus diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então, Ele não está limitado ao tempo. Ele também não está limitado à circunstância, Ele não está limitado à geografia. A palavra do Senhor diz que Ele é um Deus onisciente, né? Ele sabe de todas as coisas, Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, Ele não está limitado a nada disso. Ele não está limitado ao espaço, Ele não está limitado ao contexto. Ou seja, Ele é capaz de enxergar tudo aquilo que você precisa, todas as suas necessidades. Ele é capaz de contemplar o seu futuro. Então, se você deposita nessa manhã a sua confiança nesse Deus, se você nessa manhã, né, depositar, melhor dizendo, a confiança nesse Deus, você vai ter esperança. E isso é algo tão complexo que para você poder se sujeitar a essa vontade de Deus, você muitas vezes vai precisar ter um pouco de humildade. E isso dentro da nossa sociedade intelectual é algo tão complexo, porque na nossa racionalidade, no nosso entendimento, parece que essas coisas não fazem sentido. Como é que eu vou acreditar em algo que eu não posso pegar? Como é que eu vou acreditar em algo que eu não posso ver? Né? Eu só posso, por exemplo, saber se essa xícara de café tem café porque eu estou olhando, tem um pouquinho de café aqui dentro e esse café já está frio. Por quê? Está dentro, né, do espaço, tempo e circunstância do meu entendimento. E muitas vezes na nossa racionalidade a gente sofre porque a gente não consegue transcender a nossa humanidade. Então a gente apenas fica limitado naquilo que a nossa mão alcança. Então, se eu não consigo resolver pelos meus meios, métodos, né, pela forma como eu lido com a vida, eu entro em desespero, porque eu não vejo saída, eu não vejo solução, eu não vejo uma possibilidade de sair desse contexto. No entanto, quando eu rompo a barreira da racionalidade e entendo que existe algo maior do que eu, que controla o universo, a natureza, o espaço, o tempo, as circunstâncias, eu posso ter fé e acreditar num amanhã completamente melhor, porque eu sei que existe alguém maior do que eu, muito mais poderoso do que eu, aonde a sua compreensão, não cabe ao ser humano defini-la. Eu posso acreditar e depositar todas as minhas confianças, porque com certeza
essa divindade maior, ela tem o poder de mudar a minha circunstância. Um outro exemplo que esse texto ele vai mencionar, ele vai falar que nós não devemos ser como os gentios, né? Quem eram os gentios no contexto bíblico aqui? Eram aquelas pessoas que não tinham Deus como base, né, para suas vidas, ou seja, eram as pessoas que não acreditavam em Deus. Esses eram os gentios. Então, as pessoas que não acreditavam em Deus, elas tinham essa necessidade de se preocupar demasiadamente com o seu momento presente, com aquilo que iam comer, que iam beber, que iam vestir, com aquilo que, né, como iriam conduzir a sua vida. Então, quando as pessoas elas não têm Deus como base das suas vidas, elas estão limitadas a isso. Então, elas precisam se preocupar, né, com o seu amanhã, porque nada as garante que o amanhã vai ser melhor. Então, parece que elas têm que, se programarem, arquitetarem o seu amanhã para que nada dê errado, como se o ser humano ele pudesse fazer isso. Que nessa manhã você não seja como os gentios, que não tem uma esperança em algo maior. E por não ter essa esperança em algo maior, por não acreditar nesse Deus poderoso que controla os céus e a terra, você ficar completamente limitado àquilo que você pode fazer. E você, enquanto indivíduo, enquanto ser humano, é alguém completamente limitado. Você não pode lidar com uma doença, você não pode lidar com uma falta de emprego, você muitas vezes não pode lidar com a ausência de alguém, porque você é completamente limitado. Não tem como você controlar essas coisas. Então, a tendência sempre é você se desgastar emocionalmente e ficar ansioso, ficar demasiadamente preocupado, à medida que você acha que você está no controle da sua vida, que você se comporta como um gentio. À medida que você se comporta como esse gentio que a palavra do Senhor relata, você vai se desgastar emocionalmente com as preocupações do dia a dia. Só que Jesus nos ensina que não devemos ser como os gentios. Nós devemos depositar toda a nossa confiança em Deus. Porque um dos atributos de Deus, um dos nomes de Deus, melhor dizendo, um dos nomes do Senhor, se chama Jeová Jireh, né? Que na tradução da palavra significa o Deus provedor. Ou seja, Ele é o Deus que prove, né? Ele é o Deus que sustenta. Ele é o Deus que, enquanto o povo estava saindo do deserto, estava caminhando ali e lhe faltou alimento, o Senhor enviou o maná do céu. Quando chegava a noite, que no deserto de Israel é um frio completamente extremo, para que aqueles israelitas, aqueles hebreus não morressem de frio, o Senhor ele mandava uma coluna de fogo para aquecê-los. E quando amanhecia o dia, para que aqueles hebreus eles não morressem de calor, a nuvem da glória de Deus fazia sombra para eles caminharem. A passagem no livro do Êxodo diz que nem as sandálias dos pés daqueles hebreus desgastavam. Ou seja, o Deus que prove, Ele é o Deus que conhece cada uma das suas necessidades. Eu não conheço a sua vida, eu não conheço como anda a sua vida ou como você se encontra, mas existe um Deus que está no céu, que Ele conhece o seu coração, que conhece o seu dia a dia, que conhece características e aspectos da sua vida que ninguém mais conhece, que você não mostra para ninguém, que você não revela a ninguém, aspectos da sua vida que estão reservadas ao seu quarto e ao seu travesseiro, onde muitas vezes você chora e ninguém vê, e você sofre e ninguém vê,
Você sabe, fica completamente angustiado e ninguém vê, e por mais que você ache que ninguém está vendo, por mais que você ache que você está sozinho, existe um Deus que te contempla nesse lugar. É o Deus que prove. E esse Deus que prove é o Deus que enviará esse recurso que você precisa, que você necessita. Então, entender os propósitos de Deus para a nossa vida, entender e se sujeitar a eles, é saber que em Deus encontraremos esse conforto que tanto buscamos. E quando Deus ele fecha uma porta, eu não preciso me preocupar, porque por mais que na minha perspectiva aquilo seja algo completamente ruim, por mais que na minha perspectiva aquilo seja algo que, poxa, eu queria tanto essa porta aberta, essa oportunidade, mas não deu certo. Eu sei que uma porta se fecha para que uma outra porta melhor se abra. Uma porta que está dentro, não dos meus planos, nem daquilo que eu acredito que seja o melhor para mim, mas sim dentro daquilo que está sendo estabelecido por Deus. Porque a melhor coisa nessa vida é estar debaixo da vontade de Deus. E para concluir essa reflexão de hoje, a palavra ela vai mencionar que devemos buscar como prioridade o reino de Deus, né? Então o texto ele enfatiza que devemos buscar o reino de Deus. O texto diz assim: o Pai de vocês que está no céu sabe o que vocês precisam de todas elas, mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. O que é buscar o reino de Deus? Buscar o reino de Deus é você ter o Senhor como prioridade máxima da sua vida. Se você leva o seu relacionamento como uma prioridade máxima na sua vida, você não está buscando o reino de Deus, porque Deus ele tem que ser a prioridade máxima na sua vida. Se você leva a sua faculdade como uma prioridade máxima na sua vida, como uma coisa mais importante da sua vida, Deus não é primazia na sua vida. Então, a faculdade precisa sair desse lugar de prioridade e Deus ele precisa entrar nesse lugar de prioridade. Se a sua família é prioridade na sua vida, Deus não é prioridade na sua vida, porque antes de citar esse texto, o Senhor ele estava ensinando sobre, no capítulo 6, verso 24, que a gente não consegue servir aos dois senhores. Ele estava falando no sentido das riquezas, ou seja, não tem espaço para um outro lugar na nossa vida como prioridade, como primazia, a não ser esse lugar que oferecemos a Deus. Então, quando nos preocupamos demasiadamente com coisas terrenas, como família, saúde, dinheiro, profissão, estamos priorizando essas coisas. Então, essas preocupações terrenas, elas estão ocupando esse lugar de primazia na nossa vida. Então, se essas preocupações terrenas, elas ocupam esse lugar de primazia na nossa vida, eu te faço uma pergunta: qual é o lugar de Deus na sua vida? Ele está em segundo plano? Em terceiro plano? Ou ele talvez nem exista? Temos que deixar a nossa religiosidade de lado, porque muitas vezes falamos assim: não, Deus está no controle, eu acredito em Deus, eu sirvo a Ele, mas a nossa vida não evidencia esse lugar que Ele ocupa na nossa vida. Buscar o reino de Deus, buscar a sua justiça, é tirar todas essas coisas que ocupam prioridade na nossa vida e colocar Deus nesse lugar. E quando Deus é prioridade, quando Deus é primazia no centro da nossa existência, no centro da nossa vida, você pode ter a plena convicção que tudo aquilo que lhe falta será acrescentado. Que você tenha um excelente dia, que você tenha um dia de paz, um dia abençoado, um ótimo final de semana e até a nossa próxima reflexão. Tchau, tchau, pessoal.